Isso aí, pessoal, hoje é dia 1 de julho de 2026, 1º de julho de 2026. Vocês estão escutando um barulho ao fundo, parece passarinho, mas não é nada disso. É que eu estou exercitando aqui na minha bicicleta. Então, enquanto eu estou exercitando um pouco, eu tenho que exercitar bastante o joelho por causa de um acidente. Acidente não, né? Uma tentativa de homicídio contra a minha pessoa, ocorrido em 5 de julho de 2008. Né? Quando a seita Gangstal que tentou me matar, azar deles é que eles não combinaram com Deus, né? E fracassaram. Mas enfim, então tem que exercitar perpetuamente aqui o meu joelho, mas estou muito bem, obrigado. Então hoje é dia 1º de julho de 2026, começa a seita. E o episódio de hoje é 2/7 ou 27. O que acontece, senhores? A seita Gang Lixo, né? E eu vou dar nome aos bois agora. A seita Gang Lixo, Gangstal, com assédio organizado, violação de neurodireitos, violação de direitos humanos, biohack cerebral, a vigilância 24/7 e tudo mais, né? A cybertortura, tortura psicoeletrônica, né? A tecnologia neuroinvasiva, o roubo de dados neurais e etc e tal. Você precisa assistir o episódio 0, né? Episódio 0 e os demais episódios na playlist aceita, ok? Sem o episódio 0, para contextualizar, fica difícil, mas o episódio de hoje é 2/7 ou 27. Muito bem, e aceita, né? Aceita, segue tentando plasmar a realidade, né? Seguem viciados. É por isso que eu digo, além de bandidos, que eles violam sistematicamente direitos da minha pessoa humana, né? Além de idólatras, prognosticadores, que é o que eles são, eles falam em Deus, eles falam em Jesus, palavras de tudo é Jesus para eles. Só que eles mesmos não acreditam em nada, né? Eles falam Deus para lá, Deus para cá, eles mesmos não acreditam. Eles são idólatras prognosticadores. Eles vivem de adivinhação do futuro. Fé em Deus e culhão para suportar o futuro, né? E passar por tudo pela fé, né? Como diz Rei Davi, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23. Né? Eles leem, mas viver isso é que é o problema. Né? É tudo vazio, que é o que eles são. Né? Eles não têm fé para suportar o futuro. Então eles ficam tentando adivinhar o futuro com um biohack cerebral na minha mente, vasculhando meus sonhos para tentar, com o uso da IA, né? O bezerro eletrônico de IA, o algoritmo, adivinhar o futuro para eles. Né? Nossa, que belo Deus deles. Né? Eles trocaram Deus no algoritmo. Esses idólatras, bandidos. Enfim, eles tentam fazer aquela técnica clássica de prognosticismo, como o rei da Babilônia aguçava os flecheiros, consultava os rins, né, dos animais mortos, né, dos bois, as sibilas dos imperadores romanos, rei Saul que consultou as pitonisas do passado, etc. E tal, só que é a mesma coisa. Né? São as mesmas práticas abomináveis dos cananeus, né, que estão lá em Deuteronômio 18, prognosticismo, só que agora eles usam de tecnologia, mas o princípio é o mesmo. Né? E fé em Deus eles não tem nenhuma. Essa é a realidade. Né? Já trocaram Deus no bezerro eletrônico, mas enfim. E o tempo inteiro, todo dia, né? Eles acham, né? Vamos cercar o tempo inteiro. Até sonho meu, eles vasculham um Cersint, que é a tecnologia que pega na minha glândula pineal para tentar adivinhar o futuro com meus sonhos. Enfim. E, base nesses sonhos, eles fazem um roteiro de várzea, que eu chamo de roteiro de várzea, para tentar adivinhar o futuro. Eles querem o quê? Plasmar a realidade, que é o que o satanista faz. Cabalista, então, adora isso, que é um saco. Né? Que, ou seja, tem lá o mundo da emanação, aí vem a verdade, vem descendo os 4 mundos até chegar ao mundo da realidade. Né? Então eles acham que podem, né, controlar isso de alguma forma, ou seja, como se Deus para eles não existisse, estivesse dormindo, ou fosse uma força que eles podem usar do jeito que eles quiserem. Pobre idólatras, né? Pobre idólatra, mas acho que no caso do Gang Lixo já está chegando no desespero, né? Porque eles sabem que qualquer coisa que eles tentaram fracassaram. Qualquer coisa fracassaram, qualquer coisa vai fracassar. Então estão tentando qualquer coisa, atirando para tudo que é lado. Então, vamos aos fatos. Por que eu estou falando isso? Amanhã é dia 2/7. Né? Eu trabalho numa determinada empresa, né? Já vai ter 10 anos que eu estou nessa empresa. E essa é um grupo de empresas. E uma dessas empresas, a qual eu trabalho, ela está num prédio à parte da sede, que é uma construção nova. A gente vive num prédio à parte. E a gente já está para mudar para a sede há um bom tempo. Né? E
Por incrível que pareça, coincidência ou não, colocaram a mudança amanhã para o dia 2/7. Mas o que tem a ver? Quem me conhece sabe que, assim, não sou numerólogo, não acredito em numerologia, número não faz diferença nenhuma na tua vida. O que importa é a fé e a obediência, meu irmão. É o que eu falo sempre. Qual é o meu segredo? Torá e Messias. É o que está lá no Apocalipse 14. Tá? Que seguem o Cordeiro, tem os mandamentos de Deus, ou seja, a Torá, e o testemunho do Messias, ou seja, o Evangelho, o testemunho do Messias. Torá e Messias, acabou. Não tem mais, não tem para ninguém, não tem nada, nada vai superar isso, ok? Nenhum sistema, nenhuma tecnologia, nenhuma cabala, nenhum misticismo, nenhuma macumba, absolutamente nenhuma adivinhação de futuro, nada vai superar isso. Esquece, impossível, tá? Então esse é meu segredo, que não é segredo para ninguém. Mas a questão do número 27, eu estava até comentando de brincadeira, número 27, né? E pensando nisso, tem até no meu CPF esse número, termina com esse número e tal, etc e tal. E aí os caras resolveram, por coincidência, né, fechar no 2/7/27 para nós, né, no caso, a empresa pequenininha, retornar para a sede amanhã, no dia 2/7. E é claro que essa data não foi coincidência. É numerologia deles, o pessoal da firma, patrões, etc., que não passam de marionetes do sistema maior, que é o Gang Stalk, né? E o que é pior, dentro dessa loucura toda, tem a questão da construção da profecia, né? E do escritório de contabilidade da profecia. Tá? Mas, então eles ficam tentando cristianizar a minha história. E com o cristianismo protestante, né? Que é o que eu detesto. Simplesmente não me desce de jeito nenhum. Tá? O cristiano lixo protestante, né? Então eles ficam tentando plasmar. Só que no mundo real, obviamente, eu não passo nem na porta das igrejas dele. Não passo, nem nunca vou passar. Nunca fui, não vou, não quero nem saber. Né? Mas eles ficam tentando, né? Achando que vão manipular, achando que vão plasmar a realidade. E quem que está financiando essa coisa toda? Né? Quem que está financiando? Quem que dá a tecnologia? De onde vem a tecnologia e de onde vem o financiamento de dinheiro? Tem tecnologia e dinheiro, vem de onde? Né? Isso eu falo muito lá no canal da Associação Intertech Brasil, já discuti várias vezes, pessoal, inclusive dos próprios Estados Unidos da América, da Target Justice, que é a organização lá de vítimas lá, vem dos Estados Unidos da América. CIA, DARPA e por aí vai. Eles que estão financiando experimentos ilegais, ensaios clínicos ilegais com seres humanos, tortura e violação de tráfico de banco de dados neurais. Tá? Eles que estão fazendo isso. É a fonte, a cabeça do monstro. Tá? Estão financiando com dinheiro e tecnologia. Os grupos locais que tem no Brasil. Né? E é claro que, falando dos Estados Unidos da América, eu estou falando da grande potência protestante que tem. Né? Protestante. Aí, como eu falo assim, é maçonaria e igreja evangélica nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Eles são unha e carne, são a mesma porcaria. A maçonaria botou a igreja evangélica aqui no Brasil e eles estão por detrás desse sistema todo que me persegue. Né? Então aí você tem Estados Unidos da América com a tecnologia, não só a mim como todas as vítimas, mas no meu caso a mistificação da coisa, né? No cristianismo protestante. E para quem não sabe, né? Quem está financiando a expansão do protestantismo no Brasil desde a década de 90, 80, aberrações como Edir Macedo, Valdomijo, Mala Cheia e essas aberrações desses falsos profetas do demônio, eles surgiram, explodiram do nada, da noite para o dia, né, por causa da influência da CIA, né, a guerra ideológica, né, na América Latina, que é financiada pelos Estados Unidos da América. Enfim, o mesmo Estados Unidos da América que financia o Gang Stalk, e no meu caso tem tudo a ver protestantismo, igreja crente, né, que eles estão por detrás dessa coisa toda. Muito bem. Então, senhores, o que eu tenho a dizer disso? Enfim, desespero deles, né, que esse Deus lixo deles vai perder por cara do bar, com certeza absoluta. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso, eles são idólatras, eles estão com medo do futuro, eu não estou. Já sei tudo que vai acontecer, tem mais da besta, marca da besta, não tem jeito. É a vontade do Criador e vamos para frente com tudo. E como diz Davi, o Salmo 23, ainda que eu caminho pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ponto. Então, senhores, aí tem numerologia, 2/7, que eles botaram.
Tem a questão do escritório contábil da profecia e da construção da profecia, que eles acham que é a firma, mas não é. Escritório, todas essas, eu vou entre aspas, profecia, que são adivinhações no caso. Todas elas têm base na Torá. A base para entender o Messias, Torá. Base para entender o Apocalipse, Torá. Base para entender a carta de Paulo, Torá. Base para entender os profetas, Torá. Base para entender todas as escrituras, Torá, meu amigo. Sem isso, você não vai entender nada, nunca vai sempre errar na sua interpretação, inevitável. Tá? Então, nessa minha história, você vai ter que entender também a mesma coisa, Torá, para conseguir compreender, senão não vai entender absolutamente nada. Não adianta tentar cristianizar porque não tem nada a ver comigo. Simples. Então, o escritório contábil da profecia, qual que é? É a firma onde eu trabalho hoje? Não. É algum escritório que eu tenha trabalhado ao longo desses 23 anos? Não, não é. É um escritório que é a única sinagoga que tem, que é messiânica aqui na minha cidade, Nova Friburgo. É a única Torá que tem lá, o rolo da Torá está lá, ponto. É simples assim. Eu tive lá um tempo, aprendi muita coisa, aprendi o serviço da Torá, aprendi o serviço da Torá, aprendi uma porrada de coisa, estudei todo o Sidur lá, ok? E enfim, é isso. E a construção da profecia, tô falando Torá, construção só pode ser, creio eu, que o terceiro templo, tá? Terceiro templo. E aí a gente entra numa outra coisa muito importante que é o terceiro. Por quê? Eles vão realocar a gente lá na empresa, mas vão realocar no terceiro andar. Ah, mas qual o problema? O problema é que o terceiro andar já estava ocupado. Né? Então a lógica seria para a gente ir para o quinto andar, que era o único andar desocupado, a gente encaixava lá. Mas não, eles realocaram pessoas do terceiro para outro lugar para colocar a gente no terceiro andar. Porque aí tem o terceiro da, entre aspas, da profecia, né? Da adivinhação. Tem a construção, tem o escritório, contábil, tem o terceiro, tudo isso está explicado já na playlist. Mas é isso. Então, ou seja, o que essa gente são idólatras, mas idólatras, cananeus, que é o que eles são. Né? E, assim, mas deve ser digno de pena, porque qual a melhor arma do diabo? É o gado, são os alienados. O pessoal gosta de ilusão, gosta de fantasia, eles gostam de ilusão, de fantasia. Todo mundo quer ser importante. Né? Todo mundo sabe da tosse mágica, Deus da tosse, degrau mágico, banheiro mágico, é o terceiro, é a construção, é a opção de coisas, sabem? O que não precisa saber, eles sabem. O que deveria saber, eles não sabem. Pergunta quais são os 10 mandamentos da Torá para eles, da lei de Deus. Pergunta se eles sabem, não sabem. Qual paraxá nós estamos essa semana? Não sabe. Não faz a mínima ideia e não sabe de nada, sendo que tudo está na minha mente agora, eles têm pleno acesso. Tá? Não o fazem de canalhas que são. Né? Então a gente lembra, falando em paraxá, essa semana a gente está na paraxá Balak, que é destruidor, né? A história de Balak e Balaão. E a minha paraxá, que é a paraxá dos espias. Assim, na semana que eu nasci, a paraxá, por acaso, era a paraxá dos espias, né? Os espias, né, os espiões, que foram ver a terra de Canaã, por conta da incredulidade deles, não acreditaram em Deus, ficaram com medo dos gigantes, dos cananeus, eles morreram no deserto, eles não viram a terra prometida. Só Josué e Caleb, dentre os mais de 20 anos, viram, porque eles tiveram fé. Não tem gigante, não tem cananeu, não tem coisa nenhuma. A gente está com o Eterno e vai atropelar todo mundo. Igual atropelando o faraó. Essa é a mentalidade de Josué e Caleb. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Mas os espiões, eles são os espias. Porque eles espionam minha vida, minha mente com o biohack cerebral, né, para querer adivinhar o futuro. Porque eles não confiam em Deus. Eles não têm fé o suficiente para passar o que há de vir. Eles não têm fé para enfrentar o faraó. Eles não têm fé para passar pelo deserto. Eles não têm fé. Eles não têm fé. Tá? Eles têm medo do gigante, no caso Estados Unidos da América, e toda a tecnologia paratecnológica do sistema, que é o Deus deles, o bezerro eletrônico que eu falo sempre. Tá? Então eles são os espias e eles vão morrer no deserto. Aí vem besta, imagem da besta, 7 taças e por aí vai. Queda de Babilônia, até o retorno do Messias tem todo esse trâmite. Vai dar uma acelerada a partir de agora. Mas eles não têm fé para suportar isso. Então eles se renderam para Satanás, para o bezerro eletrônico. Ou seja, ficaram com medo do gigante cananeu. Comigo não tem essa não, meu amigo, que eu não vendo a verdade. Então se tiver que dar tapa na cara de faraó, vamos dar tapa na cara de faraó. Sem problema nenhum. Então o Egito hoje seria o Estados Unidos da América. E o Ocidente de maneira geral. Mas enfim, só estou sintetizando que é assim o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro esses idólatras me perseguindo,
O que precisava saber, pô, cara, o que vai fazer diferença? Tá? Você pode me seguir 24 horas por dia, mas aí você não pode convencer Deus. Como se convence Deus? Uma coisa chamada fé, que eles não têm nenhuma. Que eles são idólatras prognosticadores. É aí que tá o problema. Então todo mundo com medinho do cristiano lixo, e eu falo claramente, vamos acabar com o cristiano lixo. Todas as vertentes do cristiano lixo, católico, protestante, vamos acabar com todas essas porcarias. Tá? Eu dou certeza para você que essas porcarias não vão existir no milênio, nos 1000 anos. Dou certeza absoluta para vocês. Vamos trabalhar firme em cima disso. Tá? E, enfim, é um dos pontos, né, que eu falo, e também já mando recado também para esses vagabundos, né, que estão por detrás do Gangstal, que além dos grupos locais, a cabeça do mundo dos Estados Unidos da América, DARPA, CIA, né? Tinha até um colega lá do Target Justice, o Robert Duncan, né, que denunciou tudo e morreu, né? Então já mando também um recado para eles. Com certeza todos os impérios caíram. A Síria era forte, caiu. O faraó do Egito era forte, caiu também. Grécia era forte, caiu. Roma era forte, caiu. E a vez de você vai chegar também, tá chegando. Então, isso aí você pode ter certeza. E é isso, cara. Aí vem esses idólatras aí, todo mundo quer ser importante, eles querem ser importante, eles querem ser os iluminados, mas às custas do sacrifício dos outros, né? Estão achando que eu sou Messias? Não, Messias é um só, ele tem mérito, tá? É um só. Agora, essa gente quer ser importante, como disse o Messias, né? Tiago e João vieram para ele, para a mãe do Tiago e João, não, deixa meu filho se assentar à sua direita e à sua esquerda, meus 2 filhos. Aí os outros podem ficar indignados, eles querem ter honraria mais do que a gente. Aí o Messias falou, não cabe a mim decidir que você está à direita ou à minha esquerda. Agora, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Você pode sacrificar a tua vida pela causa do reino? Né? Ou seja, o pessoal quer facilidade à base do conchavo, não funciona assim, da facilidade. Né? Honra à base da facilidade, não funciona assim. Quer ser importante? Ué, mas não quer passar pelo que eu passo? Né? Deixa invadir tua mente, rapaz, desde os 8 anos de idade, te hackeando, te torturando. Né? Você quer ficar o dia inteiro com espada nuclear na vista? Né? O dia inteiro vagabundo, bandido, idólatra, macumbeiro, todo mundo vasculhando a tua vida. Né? Todo mundo seguindo na rua, você quer? 20 e tantos anos, isso. Você quer? Tentativa de homicídio, tô aí, ó, bicicletando, 3, 4 cirurgias na perna, 2, 3 acidentes armados, grosseiramente armados, para tentar me matar. Isso vocês não querem. Né? Mas eles querem honra, eles são uns honrados, porque eu vou numa bosta, desculpa o palavreado, mas isso é correto, numa bosta de igreja evangélica. Aí você bate palma lá, passa porcaria no envelope, que aquilo é uma bosta, e você quer ter honra, ó, às custas do sacrifício alheio de uma vida que nem a tua, né? Vocês estão de brincadeira, só pode, né? Vocês estão de brincadeira, só pode, mas eles gostam da ilusão. Mas se eu repito, tudo isso é uma coisa que não vai dar em nada, entendeu? Não adianta você me seguir 24 horas por dia. Você tem que convencer a Deus, que é quem tem poder sobre tudo isso. E você só convence com fé. Né? Se você não tem fé no Criador, mas tem fé na inteligência artificial, então aí a inteligência artificial que te salve se ela puder. Entendeu? Então esse é o ponto. Mais uma vez, segue os idólatras, seus idólatras me seguindo para lá, para cá o tempo inteiro.